E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós iremos dar continuidade às nossas atividades de aula referentes à genética, voltando a falar de genética básica. Então, esse podcast ele é um oferecimento do IFPB para você. Essa vai ser uma nova realidade do nosso dia a dia, ok? E o tema do nosso podcast de hoje é as leis de Mendel. Então, vamos iniciar falando de Gregor Mendel, que foi nascido no ano de 1822 em Hessendorf, na Áustria. Ele era filho de pequenos agricultores, né? Seus pais eram agricultores, daí a sua habilidade para lidar com terra e com plantas conhecidas e agricultáveis. Por esse motivo, você de cidade pequena, ele acabou tendo que ingressar como noviço no mosteiro agustiniano na cidade de Brunn no ano de 1843, já que essa era uma das possibilidades para uma família de baixa renda como era Gregor Mendel, e foi ordenado monge nesse mesmo ano. Posteriormente, para continuar seus estudos, ele ingressou na Universidade de Viena no ano de 1847 e lá foi estudar matemática e ciências, onde atuou principalmente no estudo de abelhas e no cultivo de plantas. Daí partimos para a questão de onde ele mais foi reconhecido como cientista. Reconhecido na atualidade, claro. Depois a gente vai comentar um pouco do que é que se passou ali por volta de 1866, quando foi publicado o trabalho do Gregor Mendel. Em 56 ele iniciou o seu famoso experimento com pisum sativum, com as ervilhas, e a partir de então ele começou a fazer análises para verificar as características herdáveis desta planta. Seu estudo ele foi apresentado no ano de 1865 no encontro da Sociedade Histórica Natural de Brünn. Porém, sua apresentação não foi tão levada a sério, porque na época podemos considerar que a sociedade científica ela não estava preparada para falar sobre estudos de hereditariedade genética, não é? Até porque o Gregor apresentou caracteres numéricos e pouco se sabia sobre realmente de onde vinha a origem dos caracteres herdados. Mas vamos aqui introduzir um pouquinho sobre as leis que ele postulou a partir do seu trabalho. Tá? As leis de Mendel elas são um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo de transmissão de herança genética, embora na época não se tinha o conceito de genética. O estudo desse monge, do Gregor Mendel, foram a base para explicar o mecanismo da hereditariedade. Só que isso nós sabemos hoje. Tanto é que as leis de Mendel ela continua sendo aplicada no estudo da genética moderna, só que agora aliada a outros estudos, como a biologia molecular, a evolução do Darwin, tudo isso coadunando para formar uma grande linha de estudo que é a genética molecular. Mas vamos entender como se deu o início do trabalho do Gregor Mendel. Para produzir seus experimentos, o Mendel ele escolheu as ervilhas de cheiro, que são a Pisum sativum, um tipo de planta de fácil cultivo, de ciclo curto, que é o mais importante, uma planta que, por sorte, tinha características rápidas de se desenvolverem e que, também, por sorte, por acaso, todas as suas características analisadas pelo Gregor Mendel eram características monogênicas. Que é isso? São determinadas por um único gene. Hoje nós sabemos disso. Na época, ele não sabia e teve a sorte de poder trabalhar com esta planta que tinha essas características tão vantajosas para se falar de hereditariedade. A metodologia que ele utilizou, ela consistiu em realizar cruzamentos entre diversas linhagens de ervilhas que ele chamava de pura, tá? Já que não tínhamos ainda o conceito de homozigose. A planta era considerada pura por Mendel quando, após 6 gerações, ela ainda apresentava a mesma característica das parentais. Tá? Após encontrar essas linhagens puras, o Mendel começou a realizar vários cruzamentos por polinização cruzada. É o procedimento que consiste assim, em tirar o pólen de uma planta com semente e transferir para outra planta no estigma de uma outra flor de uma planta com características diferentes. Então ele pegava características, por exemplo, de uma planta que tinha semente amarela
e transferia para o pólen dessa planta para uma planta que tinha características de sementes verdes. E aí ele observava o resultado final desse cruzamento. Essas características observadas por Mendel foram ao total de 7. Tá? Foi a cor da flor, a posição da flor no caule, se ela era apical ou se ela era axial, a cor da semente, que era amarela ou verde. Sim, a cor da flor era a flor roxa ou a flor branca. A textura da semente, nós podíamos ter uma semente mais lisa ou uma semente mais enrugada. A forma da vagem, se a vagem era cheia ou se a vagem era um pouco mais seca. A cor da vagem, verde ou amarela. E a altura da planta, alta ou baixa. E ao longo do tempo, ele foi realizando diversos tipos de cruzamentos com essas características e verificando como elas eram herdadas ao longo de várias gerações. É o que nós chamamos atualmente, né, de F1, F2, F3, que são as gerações filiais após a geração parental, que foi aquela do casal inicial ou das plantas iniciais que o Mendel utilizou para fazer esses cruzamentos. E com isso ele estabeleceu as suas leis, as leis de Mendel. A primeira e mais famosa é a lei da segregação dos fatores, que atualmente nós chamamos de lei do monohibridismo. Ela possui o seguinte enunciado, leio aqui para vocês. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei ela determina que cada característica ela é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Quem entende um pouco aí de meiose vai saber do que eu estou falando. Mendel chegou a essa conclusão quando percebeu que linhagens diferentes, com diferentes atributos escolhidos, sempre geram sementes puras e sem alterações no longo das gerações. Ou seja, plantas de sementes amarelas, sendo cruzadas entre si, sempre produziriam 100% de seus descendentes com sementes amarelas. E assim os descendentes da primeira geração, denominada de geração F1, eram 100% puros. E todas as sementes geradas eram amarelas, baseado nesse contexto dessa planta inicial. Então Mendel realizou a autofecundação entre elas em uma nova linhagem, a geração F2, e surgiram também sementes amarelas na proporção 3:1. Tá? Então, com esse experimento, a proporção mendeliana para a primeira lei de Mendel é geralmente essa, a proporção 3:1. Se eu cruzo uma parental que tem, por exemplo, sementes verdes e outro que tem sementes amarelas, a próxima geração F1 ela vai ser heterozigota, portanto todo mundo vai ser de cor amarela. E quando eu fizer o autocruzamento dessa geração F1, a próxima geração, a F2, ela vai ter a proporção 3:1. 3 indivíduos com semente amarela para um indivíduo com semente verde. Tá? Esse é o postulado inicial. Então, ela se aplica para o estudo de uma única característica, quando você está estudando uma única característica determinada por um único gene. Tá? Porém, Mendel ainda estava interessado em saber como ocorria a transmissão de duas ou mais características simultaneamente. E como fazer isso? Aí, ele postulou a sua segunda lei, a lei da segregação independente dos genes, ou popularmente conhecida e atualmente conhecida como lei do dihibridismo, que possui o seguinte enunciado. As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças de outras características. Então, nesse caso, o Mendel realizou também cruzamentos com plantas diferentes. Ele cruzou plantas com sementes amarelas, lisas, e plantas com sementes verdes e rugosas, por exemplo. Desse cruzamento, certo, das parentais, nós tivemos uma F1, uma geração filial 1, que seria composta todas por sementes amarelas e lisas, porque essas são as características dominantes. Tá? E todos seriam heterozigotos, pelo nosso conhecimento atual. E ele fez esse cruzamento dessa geração, pois imaginava que iriam surgir sementes verdes e rugosas, e ele estava certo. Só que ele se deparou com uma proporção muito diferente daquela proporção da primeira lei. Lembra que na primeira lei nós tínhamos a proporção 3:1? Pronto, na segunda lei de Mendel era diferente, porque eu estou lidando com dois genes e duas características. Então, os genótipos cruzados, eles eram da cor amarela, que era dominante, da forma lisa, que era dominante, da cor verde, que era recessivo, e da forma rugosa também, que era recessivo. A F1 gera 100% de indivíduos
amarelos lisos, tá? Porque o genótipo ele é heterozigoto, e quando é feito o autocruzamento desses indivíduos, nós vamos ter uma geração F2, só que com proporções distintas. Agora a proporção será 9, 3, 3, 1. Eu vou obter 9 indivíduos amarelos e lisos, tá? 3 indivíduos amarelos e rugosos, 3 indivíduos com sementes verdes e lisas e um indivíduo com semente verde e rugosa. Tá? Então, basicamente, a segunda lei é uma adaptação da primeira lei para trabalhar com 2 genes distintos. Tá bom? Então, por hoje é só. Era só isso que nós queríamos iniciar com vocês. E o material ele já está disponível para vocês na nossa sala virtual para análise e discussão. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, até a próxima semana. Se cuidem e tomem cuidado com os estudos. Não deixe acumular, tá? Abraço e até a próxima.